Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente, pessoal de casa que nos ouve. Domingo nós comemoraremos o Dia das Mães, né? Então, quando a gente fala em Dia das Mães, a gente já pensa nela, né? Já pensa como que a gente vai agradá-la, né? Já pensa como a gente vai preparar esse dia, nos organizar para estar com ela. É importante para nós o Dia das Mães. Eu acredito que todos concordem com isso. Mas teve algumas pessoas que me procuraram e disseram que em algumas escolas aqui de Lençóis, escola municipal, eles estão querendo tirar a comemoração do Dia das Mães e do Dia dos Pais. Que a equipe escolar se reuniu e entendeu por bem que não é bom comemorar o Dia das Mães e o Dia dos Pais, porque tem crianças que às vezes não têm mãe e pai, e por conta disso, então, seria melhor não comemorar. Eu não sei a opinião dos demais vereadores, mas o que eu penso, tudo bem, tem a questão comercial, mas a gente nota que nesse dia é um dia especial. E a gente, quando as crianças são pequenas e trazem uma lembrancinha da escola, a gente às vezes pode estar cansado, pode estar estressado. Quando a gente vê aquele amor que a criança colocou a mãozinha dela na tinta e fez a lembrancinha, e fez coraçãozinho, e se dedicou, traz um consolo, um conforto, uma alegria para a mãe de ser mãe, né? E ver a comemoração do Dia das Mães às vezes nos remete também, falando aí com as jovens, né, o desejo de se tornar mãe. Muitas já não têm mais, mas isso fortalece, né? A comemoração do Dia das Mães na igreja, a gente vê, rezamos pelas mães no Dia das Mães. No Dia das Mães há toda aquela coisa do sacerdote chamar as mães para fazer aquela bênção, e a gente lembra das mães que faleceram. Então, é um dia importante que a gente não pode tirar do nosso calendário. E não semear isso no coração dos pequenos é minimizar a mãe. É minimizar a figura da mãe. É minimizar a figura do pai. E é minimizar a família. Então, embora essa questão de se preocupar com aquele aluninho que não tem o pai ou que não tem a mãe, ele sempre terá uma pessoa que fará esse papel, né? Agora, condenar todos a não viver essa experiência, porque tem um ou outro que não tem. A experiência que eu tenho de quando professora e até vendo os meus filhos na escola, meus netos hoje, nem todos têm o pai presente, enfim. Mas isso faz, às vezes, aquele pai que não é presente, mas no Dia dos Pais ele vai ser homenageado, ele vai lá na escola para receber a homenagem. Ele vai refletir sobre a paternidade. Se ele não é um bom pai, mas ele recebe aquele presente, aquilo faz ele refletir sobre a paternidade. Então, não podemos tirar isso da família. Então, eu penso que nós precisamos olhar isso daí, conversar com o secretário de Educação da nossa cidade, direção de escolas, aí tendo esse pensamento. A gente sabe que é um pensamento de talvez igualar, essa questão de igualar todo mundo, mas não é nivelar por baixo, nós temos que nivelar por cima. Quando a gente trata uma pessoa por aquilo que ela deve ser, nós estamos corrigindo ela para que ela venha a ser aquilo que ela deve ser. Então, quando um pai recebe um presente de uma criança pelo Dia dos Pais, se ele não está sendo um bom pai, ele é corrigido para tornar-se, né? Agora, quando simplesmente se esquece dia de pai e mãe e vão colocar lá dia da família, dia da família a gente já tem, semana da família aqui na cidade, né? Nós já temos dia de quem cuida de mim. Quem cuida de mim pode ser a tia da creche, pode ser a babá, pode ser a vizinha, pode ser qualquer pessoa. Então, eu não posso minimizar essa figura essencial na família, que é a mãe, simplesmente porque alguma criança não tem a mãe ali. Ou porque faleceu, ou porque está separado, ou por uma outra situação. Mas ela vai ter alguém que faz o papel de mãe na vida dela, e aí sim, às vezes é a tia da creche, às vezes é a professora, às vezes é a vizinha, ela vai homenagear essa pessoa.
Então, eu estou trazendo isso aqui porque eu sou uma defensora da causa da família. E eu penso que isso vai prejudicar a família quando a gente começa a tirar essa celebração do Dia da Mãe, celebração do Dia do Pai, com esse pensamento, ok? Muito obrigada a todos. Pois não? Doutora, obrigado pela parte. Eu estava escutando atentamente o vosso discurso e nós corroboramos em muito do que foi falado pela senhora. Eu vejo o seguinte, estamos próximos do Dia das Mães, próximo ao final de semana, agosto, Dia dos Pais. Também sou um defensor da família, né, dos princípios, dos valores, da valorização dos vínculos familiares. Eu vejo uma desconstrução da família. Sim, Né? proposital. Né? Eu vejo dessa forma, vamos aos poucos, isso daí eu vejo de uma forma até governamental a nível federal. Eu vejo muita coisa acontecendo de tirar a figura do pai, tirar a figura da mãe, desconstruir essa figura. Acho que eu já comentei aqui na tribuna que tem países que vai se falar que Deus não é pai mais, que Deus é mãe e é aquilo que eles quiserem, não é mais pai, para tirar a questão da figura do pai, Deus pai. Então realmente preocupante, é algo que nós precisamos também realmente confirmar essa informação primeiramente, né? Não, eu já tenho já confirmada. Está confirmada. Perfeito. Então, se está confirmada, precisamos agir, conversar, dialogar com o poder público para que seja revisto. O Flávio, se eu tenho o folder, você pode colocar o folder, por favor? Pode colocar o folder todo. O folder todo que os pais receberam, tá? Esse daí é o finalzinho, né, que tá justificando. Mas aí, se quiser colocar o folder todo, para você ver que inclusive tem nome de escola, tem nome da equipe escolar que está falando e outros temas que eles tratam, tá? Mas é esse que mais chamou a atenção. Ele vai colocar, aí esse é o folder, atenção famílias, aí fala lá do índio, quer dizer, o índio pode ter dia, a mãe não, né? O dia do índio pode ter, a mãe não. E aí lá embaixo já, oficial, que a equipe escolar decidiu. Então a gente precisa pensar em reverter e que outras escolas, pode tirar, acho que todo mundo já viu, que outras escolas se atentem para que isso não ocorra, ok? Que eu acredito que o povo de Lençóis não quer isso não, tá? Sim. Eu acredito que não. Sim. Não sei. Doutora, só completando, para mim agora estou assustado. Para mim isso é assustador. Isso é assustador. E realmente isso é grave. Isso é grave, gravíssimo do meu ponto de vista. Eu acho que nós, dos 12, né, ou até tem a Comissão da Vida, da Família e da Mulher, que eu fiz parte no outro biênio, gostaria até de me unir à comissão, se for o caso, né, nesse trabalho que tem que ser feito, porque isso não pode continuar. Não pode ser feito de forma nenhuma. Repito, a família, nós falamos aqui de segurança pública, falamos aqui de falta de conscientização em questão de isso é a família que tem que ser a base. Não adianta, gente. A gente ficar falando de colocar lombada para diminuir a velocidade, de colocar lixeira, como o nosso amigo Nardelli colocou, para lixo contaminante. Se a pessoa não for dentro de um seio familiar que oriente ela, educada dentro de um seio familiar. Isso para mim é preocupante, gravíssimo. Gravíssimo, até agradeço o senhor ter trazido esse tema aqui para a Câmara e precisamos trabalhar para que isso não ocorra. Tá? Obrigado, doutora. Imagina, eu que agradeço. Tudo. Ô Mirna, obrigado pelo espaço. Eu vou tentar conversar com vocês em relação a quem viveu isso durante 18 anos, que sou eu. Bom ouvir. Então vamos lá. O Glauco até fez uma pergunta para mim ali, ele perguntou, né? Quando chegava nesse dia,
você sente uma coisa diferente, mas por outro lado você vê uma alegria muito grande em ver os teus amigos tendo isso. E é bacana você enxergar isso, porque você vê a importância de um pai e de uma mãe. Por mais que você não tenha do lado, você está vendo o pensamento? Mas um dia você vai ser pai. Isso aí. Então, essa importância é grande. E eu acho que se isso for verdade, né, nós temos que conversar. Não é brigar porque nós temos que dar exemplo, mas eles estão indo para o lado contrário, né? Não era mais fácil conscientizar, chamar essa pessoa, essa família? Por mais que ele não tenha um pai como não tive uma mãe, mas ele tem um vô, ele tem uma avó, ele tem um padrinho, faz o papel. né, que pode fazer isso, que pode fazer esse papel. E a maioria das famílias podem fazer. Eu recebi muitas vezes no Dia dos Pais lembrancinha dos meus filhos. Porque Sim. eu fazia o papel de pai e mãe. Ótimo, ótimo. Mas nós temos que passar a mensagem para todos da importância da família, do pai, da mãe. E se não tem, conscientiza aquele garoto, mostra que ele tem uma corrente ali que é o vô, ou que é o tio, ou que é o padrinho que vai fazer essa parte. Não falar que vamos esquecer, de forma alguma. Me desculpa a educação, mas põe o folder aí um pouquinho, Flávio. Aí a gente fala um pouquinho, Nardelli, né? Olha só, equipe escolar. Mas ali, ó, é uma escola, Ivone Capuani. Então agora eu consegui ler. Então é dessa escola, Ivone Capuani. Então assim, é uma MEI. Então assim, Nardelli, peço que o secretário, a comissão de educação, essa comissão dessa casa vai chamar a educação para conversar a respeito disso. Já deixo falado aqui. Nós iremos chamar a comissão de educação para debater, conversar. Mas será que teve autorização para fazer isso? E assim, quais foram os motivos? Temos que ouvir os motivos deles também, Mirna. Temos que conversar, entender, lógico, mas gente, não podemos fazer isso. Concordo com você, com o Rômulo, não podemos. Nós temos que fortalecer esse vínculo da família. E essas crianças que precisam, Nardelli, né, a gente achar alternativas, Andréia, para como ancorar eles, né? Mas eu digo de quem viveu isso. Gente, é um exemplo bonito a gente ver, né? Aquele pai, aquela mãe recebendo, hoje eu estou recebendo com vocês. Isso não pode ser da escola, isso é um exemplo positivo, um exemplo bom. E o garoto que precisa, como a Casa Morada faz no fim do ano, Dudu, você pode adotar uma criança, né, para dar um presente, para vir aqui conversar, passar o dia? A escola pode fazer isso, né? Pode de repente unir a família nessa criança através de um vô, de uma avó, de um tio, de um padrinho. Isso sim seria o caminho certo, buscar esse apoio dentro da família, essa alternativa. Não fazer isso. Então assim, eu também acho que está errado isso. A educação tem que rever e a Comissão de Educação aqui da Câmara vai sim entrar em contato com a Secretaria de Educação para entender o que está acontecendo a respeito disso. Obrigado pelo espaço. Ok, eu que agradeço. Seria importante. Representam, né? Nós somos representantes do povo. Isso aí. Muito obrigada. Bom, mais uma vez, a doutora Mirna já viu várias vezes eu defendendo essa questão de família. Eu concordo, realmente. Eu sou a favor que tenha o Dia das Mães. E a escola tem informação suficiente para saber quem são as crianças que não são a mãe ou o pai que são responsáveis por ele. E acho importante ter isso sim. Eu vou ser sincero, minha filhinha entrou na creche agora. E ainda até brinquei com a minha mulher, falei, Dia das Mães vem primeiro, sua cartinha vai vir primeiro que a minha, né? Falei, nessa você se deu bem. Eu já está esperando. Eu não vejo a hora de chegar o Dia dos Pais para saber o que eu vou ganhar da minha filha. Eu, sinceramente, acho extremamente importante isso. E no meu tempo de escola, muitas crianças não tinham, principalmente a questão dos pais, algumas não tinham a mãe, mas sempre entregava para a avó, para o avô, para o tio. Eu já recebi do meu sobrinho, teve um ano que ele quis entregar para mim, ele falou, esse ano eu quero entregar do Dia dos Pais, eu quero entregar para o tio Papa. E veio e me entregou. Então eu sou a favor de que continue isso, que nunca pare essa questão e que seja implantada essa ideia juntamente, ok, Semana da Família,
para criança que não tem a mãe, às vezes não quer colocar a mãe para não ficar específico, porque às vezes é o vô e a criança pode se sentir constrangida, aí entrega esse outro, trabalha de duas maneiras, não precisa colocar uma exclusiva. Quem tem a mãe, quem considera alguém que seja mãe, no caso da avó, da tia, da prima, da vizinha, entrega. A criança, mas eu não tenho ninguém feminino que eu me identifico para poder entregar, ninguém do sexo feminino, mas eu quero entregar para outra pessoa. Faz um da família, semana da família, bacana, isso aqui você me representa a minha família para mim. Entrega para o tio, entrega para o pai, entrega para o vô, para o vizinho, que às vezes ele considera a família dele mais que a própria família. Mas não tirem o Dia das Mães. Essa é a minha opinião. Eu acho de extrema importância a gente manter isso, sim. Doutora Mirna, o assunto que a senhora trouxe aqui de extrema importância. Eu sugiro a Vossa Excelência que está na tribuna que a gente possa pôr em votação o manifesto nesse momento e que amanhã a gente envie esse manifesto à Secretaria de Educação, a essa escola. Regimentalmente, como a senhora está na tribuna, eu gostaria que a senhora fizesse o pedido e eu vou pôr à disposição da Câmara para a gente aprovar nesse momento e confeccionar amanhã, assinar e enviar. Se a senhora puder fazer. Então, para formalizar, eu requeiro a Vossa Excelência, senhor presidente, esse manifesto de toda a Câmara, e se todos os vereadores concordarem, representando a população de Lençóis, para que não seja retirado das comemorações escolares os dias do pai e o dia da mãe. Especialmente porque já está próximo, né? E ainda no decorrer da semana há tempo para fazer alguma coisa. Eu peço que a senhora permaneça, que ainda tem os apartes. A doutora vai permanecer após os apartes. Eu vou já pôr em votação o pedido do manifesto pela doutora Mirna, para ser enviado à Secretaria de Educação e à escola. Os favoráveis ao pedido do manifesto permaneçam como se encontra. O pedido do manifesto está aprovado por unanimidade. Peço a Vossa Excelência que peça à Secretaria que confeccione e eu peço para o motorista coletar as assinaturas e amanhã a gente envia. A senhora pode continuar concedendo a parte aos demais. Muito obrigada, presidente. Eu só recebi dessa escola, não recebi de outras. Obrigado pela parte, doutora. Só reforçando então a questão da documentação, para não ficar para a semana que vem, para aprovar a moção, alguma coisa assim. Vamos estar oficiando então, amanhã mesmo, já foi realizado o trâmite, e pode contar também com os integrantes da Comissão de Educação. Muito obrigada. Maiores esclarecimentos, né? Não estamos apontando, não estamos julgando, queremos mais informações. Obrigado. Pode ser, Excelência. Pode ser. Eu sempre digo que quando o tema é relevante, não tem regimento. E esse é de extrema relevância. Vossa Excelência me pegou aqui, me surpreendeu, e eu, como disse o Dudu, eu estou assustado também. Senhor presidente, Mirna, Guto, obrigado pelo apoio da comissão. Como o senhor disse, acho que nós vamos pedir esclarecimento, conversar, entender o porquê que a escola fez, mas eu acho que nós temos uma grande oportunidade aqui, doutora Mirna, de que a escola e todos vejam assim, gente, não é tirando, né, que nós vamos resolver. É aquela história da ambulância, né? A pessoa pede ambulância num trote, corta a ambulância? Não, tem muita gente que precisa. Sim. Então, eu acho que nesse sentido, Nardelli, Guto, todas as comissões e vereadores, é um tema muito importante para que a escola trabalhe. Então, assim, vai ter o Dia das Mães, tem algumas crianças que não têm mãe, a escola chama, não tem os psicólogos, os professores, conversa, explica, chama a família, olha, a madrinha ou a avó vai fazer essa função agora, conversa. Eu acho que isso vai ajudar muito a criança. Sabe por que eu falo isso? Porque eu não tive isso. E eu tenho certeza que ajudaria muito. Mas muitos professores já fazem isso. Com certeza, viu? com certeza. Eu Muitos. tive, Mirna, professores que... Então, assim, é super importante e a escola pode fazer isso, Nardelli, nesse momento. E tem como fazer. Eu tenho certeza que o setor de educação, essa escola, eles vão ouvir essa casa, nós vamos debater esse assunto e nós vamos partir para esse lado. Ajudar, conscientizar, para que essa criança cresça mais fortalecida. Sim. Mas, por favor, não tire o Dia das Mães, não tire o Dia dos Pais, que nós temos que mostrar que a família é importante na vida dessa criança. E ela tem que entender isso. Obrigado. Doutora, muito obrigado pela parte.
A senhora até tinha falado para mim ali, referente a essa situação, pegou todos nós de surpresa, sim, sem dúvida. É um assunto muito pertinente, sim, um assunto importante, muito importante com que a Câmara Municipal já passou aqui, aprovado essa moção, essa informação, esse requerimento de informação, ou por qual motivo vai fazer isso, vai fazer aquilo. É tão importante quando acontece dentro da escola uma reunião, algum assunto referente ao pai, referente à mãe, como o seu filho ou a sua filha descreve através do desenho como é seu pai, a roupa que seu pai veste, a roupa que a sua mãe veste, e muitas das vezes o seu filho vai lá sem saber de nada, ele desenha um desenho, coloca pinta uma roupa de qualquer cor lá e fala assim: papai, isso aqui é você, te amo, papai. É tão importante isso. Lá em casa, eu estou falando isso porque lá em casa, desde o primeiro ano das séries dele, desde agora, eu tenho desenho, desde a primeira série deles, lá, estampado na porta do guarda-roupa, que eles desenhavam e trazia para mim no dia dos pais, dia da mãe: papai, te amo, papai, mamãe, te amo. E isso não pode acabar, porque quando nós tiramos isso de uma criança, está tirando da mente, da cabeça da criança, como que é o pai dele, como que eles ou elas vê o pai dele através do desenho ou falando através de palavra. E é muito importante com que a Câmara Municipal, junto com esse documento que vamos fazer, possa trazer informação para que nós possamos discutir esse assunto com mais ênfase, mais relevância, para que entendamos que não é tirando que vai fazer com que as coisas melhorem, é dando apoio e dando suporte melhor para a família, para as crianças, jovens, adolescentes, todos que precisam. Obrigado, doutora. Eu que agradeço, Bibaia. Pois não. Obrigado pela parte, doutora. Realmente é uma situação muito delicada, já teve o apoio por unanimidade dessa casa, mas apenas lembrando que acredito que seja um caso isolado, né, de uma escola, né, que o governo Prado, o prefeito Prado, a Secretaria de Educação, acredito eu, que realmente, ao levarmos esse assunto a eles vão analisar com todo cuidado, todo carinho, assim como sempre analisa todos os pedidos dessa Câmara. Inclusive ontem, com essa demonstração de família, na final ontem da Faciupa, ele recebendo das mãos do Daniel a imagem de Nossa Senhora Aparecida, mãe nossa, mãe padroeira do Brasil. Até Jesus que quis ter uma mãe, né? Exato, padroeira do Brasil. Então é um exemplo realmente que o governo Prado ele valoriza a família. Sim. Então eu não poderia deixar de vir aqui, de pontuar essas questões. E tenho certeza que foi um caso isolado, né? Nós não tivemos, a senhora não teve notícia de outros eventos, outros fatos da mesma espécie. Então, apenas para ressaltar que nós estamos realmente irmanados, ombreados nessa questão, mas apenas ressaltando isso. Possivelmente seja um caso isolado e que o governo Prado, de novo repito, é a pessoa que mais valoriza, o governo que mais valoriza a família junto à nossa população. Então, muito obrigado, doutora Mirna. Eu que agradeço. Doutora Mirna, parabéns à senhora ter trazido esse assunto, né? Como o nosso nobre vereador, doutor Glauco, disse, deve ser um caso isolado, porque a família era a base de tudo, e às vezes a pessoa que deu à luz não conseguiu criar aquela criança, mas ela passou aquela criança para uma outra pessoa que teve possibilidade de criar e dar educação. Ela é mãe e ela é pai. Então isso jamais poderá ser extinto. E a senhora trouxe um assunto que pegou todos nós de surpresa. Parabéns à senhora. E também pode contar com o meu apoio. Tá? Obrigada, Valdemir. Pode contar com o meu apoio. E essa escola foi infeliz em abordar um assunto desse. Tem tanta coisa para ser tirado. Vai tirar o dia da mãe e o dia do pai. Tantas coisas que poderia mexer. Agora mexer com o dia do pai e da mãe.
E agora minha mãezinha fez 81 anos, meu pai 89 anos. Sou filho primogênito e tenho o maior carinho. A senhora também, eu conheço o seu pai. E a mãe, o amor de mãe, não existe um amor como o amor de mãe. Ela dá a vida pelo filho, né? Então, parabéns à senhora e pode contar com a gente, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, queria aproveitar para... você quer uma parte? Sim. Bom, nós fazemos parte da Comissão da Família, eu, a doutora e o Papa, de vice, né? E vamos para cima, né? Mais uma briga. E a gente sabe, né, o porquê disso, né, doutora? A gente sabe o porquê disso, infelizmente. Mas tem uma semaninha aí, dá tempo de correr atrás. E eu acredito que não seja só uma escola. Já vi várias cidades que estão fazendo isso e eu acredito que não seja só uma. Tomara que seja só uma, mas eu acho que não. Eu escutando aqui a fala dos colegas, e eu me recordei de uma coisa, queria até ponderar com a doutora. A doutora, se eu não me engano, é a autora do projeto de lei que instituiu a Semana da Família Cidadã, né, na outra legislatura, né? E eu queria convocar esta Câmara, um tema, juntando as informações, cada um colocou seu ponto de vista, colocou a visão do pai, colocou a visão da criança que não teve pai. Então, assim, eu acho que a gente pode trabalhar fortemente na Semana da Família Cidadã, esse ano, esse tema da questão da valorização dos vínculos familiares nas escolas de Lençóis Paulista. Eu acho que os 12 vereadores dessa Câmara trabalhar fortemente, peço até ao presidente que no tempo oportuno, né, a Comissão da Vida, da Família e da Mulher, né, que também me uno também a vocês, me veio essa recordação, porque não é tirando, como foi falado aqui, é sim acrescentando. Então vamos acrescentar um fortalecimento dos vínculos familiares na Semana da Família. Vamos acrescentar. Vamos manter o Dia das Mães, o Dia dos Pais, e acrescentar a valorização dos vínculos familiares. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. E aproveitar, assim, eu sei que já está tarde, aproveitar para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães de Lençóis. E parabéns, especialmente para mim, que não entende, mas o meu coração é como se, assim, ela não entende, mas o mundo é maior do que o amor da mãe, como disse o Valdevino. E isso eu acho que uma sociedade que mantém esses vínculos familiares fortalecidos é uma sociedade forte. E quando isso é tirado, o ser humano fica fraco. Um ser humano que não tem uma casa para voltar, uma família para amparar, onde ele possa chorar, onde ele possa ser ele mesmo, ele é uma pessoa totalmente vulnerável, ele fica à mercê, né? Porque ele não tem segurança. E é isso que a gente precisa dar para as nossas famílias, para as nossas crianças. Muito obrigada, boa noite a todos. E obrigada, presidente.